Bom, colegas, nós vamos agora à segunda parte do nosso módulo, do nosso painel, e agora eu e o Luiz Fernando vamos fazer uma espécie de debate, vai ficar num formato um pouco diferente, porque não são três, né? São duas pessoas para conversar, e eu vou, junto com ele, a gente vai passando algumas perguntas que foram surgindo até na própria gravação individual de cada um, e que nós já sabemos que algumas pessoas, alguns colegas já questionaram, advogados já perguntaram, e nós já vimos nas famosas lives. É importante lembrar que nós estamos gravando no dia 29 de abril, então nós estamos presos à legislação até o momento. Enfim, a gente acabou conseguindo gravar depois da portaria do Ministério da Economia, isso foi bem importante para a gente deixar atualizado até o dia de hoje. Então ainda vamos ter julgamento no STF, que está marcado para hoje, se realmente vão referendar a decisão do ministro Marco Aurélio da medida provisória 927, nos parece que sim, vou ver o que o Luiz acha disso, mas nós vamos conversar então sobre os nossos temas aqui, algumas questões que foram surgindo na medida em que a gente foi estudando, gravando e ouvindo os colegas e outros professores. Então, eu dou boa tarde a todos, sejam bem-vindos a esse nosso novo momento. Nós gostaríamos que depois os colegas fossem comentando também essas perguntas e também respondessem as perguntas que nós lançamos diretamente no fórum, para que a gente possa manter esse debate depois no fórum por escrito também. Nós temos aqui uma situação que eu gostaria de ouvir do Fernando, que é sobre o banco de horas, que então pode ser pactuado por acordo individual, e como está lá previsto que é o empregador que vai definir como vai ser depois a cobrança dessas horas, ele vai poder chamar para trabalhar, se existe algum limite semanal. E aí não estamos falando daquela situação lá da frente do pessoal da saúde, que vai ter aquela situação diferenciada, mas o banco de horas que agora vai ficar previsto a partir da medida provisória 927. Então, se for um acordo coletivo, se vai colocar alguma limitação, porque no acordo individual a gente já sabe que não vai ter, né? Se tiver um acordo, um banco de horas já coletivo firmado, e agora tiver um banco de horas 927, como é que se vai lidar com isso também, que é uma outra questão. Se um sobrepõe sobre o outro, se tem limite de horas, com o que pode compensar? O que você acha, Luiz Fernando? Olá, André. Olá, colegas. É realmente uma questão preocupante, mas que a gente já consegue antecipar desde logo quais as consequências que isso vai ter para o mundo do trabalho, para a situação do trabalhador. Numa situação em que a perspectiva dessa redução de jornada, dessa ausência justificada ao trabalho pelo banco de horas, numa perspectiva de que ela vai se prolongar por bastante tempo, é possível que a gente tenha trabalhador com várias horas para pagar no banco de horas. A legislação ela traz uma limitação de 10 horas por dia, mas não fala nada quanto à limitação semanal. Se a gente for colocar a jornada típica de 44 horas, colocando mais 2 horas por dia, né? A gente teria, então, aqui, dividido em 6 dias por semana, teria 12 horas extras já previstas ali no banco de horas na semana, né? Isso só para essas horas compensáveis. Entendo eu que se houver um acordo coletivo anterior, ou uma convenção coletiva anterior, ou até superveniente, que regulamente a questão do banco de horas, ele vai se aplicar não só para o banco de horas pactuado pelo acordo coletivo, mas eventual limitação semanal também vai ser aplicada para esse banco de horas pactuado individualmente. Acho que é a melhor forma da gente primeiro, dar um tratamento uniforme dentro da mesma empresa e, ao mesmo tempo, permitir a aplicação ainda do princípio da interpretação mais favorável, da norma mais favorável, que deve reger essas situações de dúvida, ainda que em crise, né? Então, se um acordo coletivo falar que no banco de horas, e sem entrar em detalhes se é o banco de horas pactuado individualmente ou na forma daquele acordo coletivo, só vai poder ter a compensação de 6 horas por semana, acredito que essa limitação vai se impor também a um acordo individual que tenha sido feito mesmo antes da vigência do acordo coletivo na forma da MP 927. Né? O que, é que você acha, André? Que eu estou pensando que eu acho que essa uniformização ela é importante, e talvez até seja o caso, porque os acordos coletivos de banco de horas, eles têm a limitação de 12 meses, né? E agora de 1 ano.
e agora a gente tem essa possibilidade de 18 meses depois do final da calamidade. Então, talvez seja o caso até de esperar passar um tempo agora e quem sabe, fazer uma novação coletiva e fazer um novo acordo coletivo em relação ao banco de horas, juntando as duas situações. Porque me parece que muitas empresas usaram o banco de horas que já tinham, num primeiro momento, mesmo antes da medida provisória 927, e depois vão tentar ajustar. E a MP é muito clara que, por exemplo, não pode ter acordo tácito. Para banco de horas tácito agora Tem a que gente ser não tem mais, expresso. né? A gente precisa do escrito. Então, de repente, será que não seria o caso de, em algum momento, consolidar os dois bancos de horas que eventualmente a empresa tenha com o sindicato e fazer um acordo coletivo único já para juntar as duas situações? E aí, com isso, atende a tua uniformização, é isso? Sem dúvida, eu acho que essa é mais uma evidência de que o banco de horas ele foi concebido, e o ideal é que ele seja instituído pela via coletiva. Só que agora o legislador abriu uma exceção em razão de um momento excepcional para permitir essa pactuação individual a fim de preservar o posto de trabalho e a continuidade da empresa, preservar a renda. É uma situação excepcional, mas mesmo nessa situação excepcional, a gente precisa do protagonismo do sindicato. Então, a gente vê que desde a reforma trabalhista, o movimento sindical vem sofrendo vários baques, vários questionamentos, tem ficado cada vez mais tímido. Talvez justamente nesse momento de crise, o movimento sindical maduro, responsável, ele possa mostrar a importância dele para a sociedade como um todo e principalmente para cada categoria profissional. E aí uma gestão responsável, em parceria, em colaboração junto com os empregadores, tá? Pode ser um mundo de poliana, um mundo utópico, uma utopia minha, mas, enfim, se a gente não acreditar que as coisas vão melhorar e que essa loucura toda vai gerar mudanças no nosso comportamento, no comportamento da sociedade, acho que aí a gente já perde muito da esperança. Então, acredito eu que essa é uma oportunidade que o movimento sindical tem para mostrar sua importância nesse tipo de momento de crise, com uma negociação responsável e uma gestão que permita dizer para a empresa, olha, você está aqui com acordos individuais que foram feitos antes da medida 927. Você tem acordos que foram feitos individuais no regime dela. Tem os nossos acordos coletivos, o banco de horas no nosso acordo coletivo aqui. Vamos consolidar tudo isso de uma maneira que facilite, inclusive, a gestão da empresa e, por conseguinte, facilite os nossos julgamentos também mais na frente, né? Porque imagina o trabalho que isso vai dar numa sentença, numa apuração, até para o cálculo de uma eventual decisão quanto a isso. Sim, porque se resolverem juntar no processo depois questionamentos sobre o banco de horas por acordo individual em tempos de Covid, e mais o acordo coletivo que trata do banco de horas em geral, mais acordos individuais para compensação de horas, que a gente não chama de banco de horas, semestrais. Tudo isso funcionando ao mesmo tempo, e aí a gente tem que considerar que, embora tudo isso seja provisório, o ministro Marco Aurélio fale o tempo todo isso, que é provisório, por isso ele está admitindo a constitucionalidade da MP, na verdade ele deixa muito claro que a MP, me parece, pelo menos, que a MP seria inconstitucional em outros tempos. Ela só não é inconstitucional pelo sistema que nós estamos vivendo nesse momento. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque se terminar a calamidade pública em dezembro, como está previsto, daqui a 18 meses, a gente não tem garantia de que nesse período de 18 meses não fiquem tentando ajustar esses bancos de horas e já ajustar outras condições aproveitando a medida. Só que ela é para esse período. Então, dentro dos 18 meses que o empregador tem para compensar essas horas, ele vai ter que organizar, e ele não pode fazer aditivos individuais depois da vigência da calamidade, né? Inclusive, tem um outro detalhe que me veio na cabeça, que essa conversão, ela pode ser feita, esse tratamento, essa tentativa de convalidação, podia até ser feito no projeto de lei de conversão da medida provisória, mas acho que talvez seja cedo demais. Talvez o tempo de tramitação da medida provisória a gente ainda não tenha uma ideia, um amadurecimento de como que as situações econômicas, qual o panorama que a gente vai ter das relações de trabalho dentro dessa retomada pós-pandemia. Então, talvez nem seja nem mesmo o projeto de conversão da medida provisória seja suficiente para isso, que mostra que a adequação setorial negociada com a intermediação do sindicato acaba sendo, de longe, a melhor maneira, a melhor solução
para esse tipo de problema. E um outro ponto, André, que eu queria tocar, sobre qual que vai prevalecer, a regra do acordo individual feito na MP ou a regra do eventual acordo coletivo, é aquele artigo 2º da MP 27, que diz que durante o estado de calamidade pública, o acordo individual escrito vai ter preponderância sobre os outros instrumentos normativos, legais e negociais. E esse é mais um ponto, mais um aspecto que a gente vai ter que sopesar ao decidir esse tipo de questão. Então, não é tão simples Mais um aplicar a motivo norma para... mais favorável. Não. Não é tão Mais fácil. um motivo até para a gente ter bem claro que é a provisoriedade dessas medidas, né? Não só no nome. Então, o ideal, estamos aqui entendendo que o ideal seria ter uma consolidação dessas horas e de como essas horas vão ser compensadas no futuro. Um acordo de preferência coletivo depois para organizar o banco de horas como um todo, porque tem empresa que sempre teve banco de horas e que está acostumada a lidar com isso. Tem empresa que nunca fez e vai começar a fazer agora na medida 927 e não sabe muito bem como gestionar depois. Então, a nossa intenção, eu sou fã da negociação coletiva, sempre defendi, acredito na negociação e acho que não, os mesmos tribunais, o mesmo STF que agora está admitindo o acordo individual, no futuro pode ver os vícios individuais nos acordos que foram celebrados, os vícios um a um. Então, André, só te interrompendo, então, queria só trazer um outro tema dentro dessa ideia do controle da validade da manifestação da vontade. Então, vamos imaginar que teve um acordo individual, tá, escrito, feito na forma da MP, mas esse acordo gerou um tipo de prejuízo para o trabalhador, por exemplo, a redução salarial, mesmo somando o benefício emergencial e a ajuda complementar, pode ter situações em que o trabalhador tenha prejuízo na renda de até 59%, segundo alguns estudos que foram divulgados. É possível a gente presumir algum vício na manifestação de vontade dentro num acordo feito dessa forma? Porque se a gente fosse usar só linha de raciocínio antes da CLT, antes da pandemia, perdão, antes da medida provisória, a gente tem a ideia de que o acordo bilateral, quando é prejudicial ao trabalhador, a gente presume que houve vício na manifestação de vontade, né? Será que nesse caso, seja numa manifestação bilateral, num acordo, ou unilateral, quando couber o ato unicamente ao empregador, ainda na forma da MP, é possível a gente vislumbrar algum vício para invalidar esse ajuste feito nos moldes da MP? O que é que você acha? Você acha que não, né? Eu acho que se o acordo está sendo feito nos moldes da MP, nessa situação excepcional, a gente não tem como presumir um vício na manifestação de vontade do trabalhador ou um abuso de direito do empregador. Até porque, além de preservar a renda, a ideia é de se preservar o posto de trabalho. Então, lógico, é possível uma prova de um vício na manifestação da vontade? Sim, é possível. Mas entendo eu que essa prova vai ser do trabalhador e que não é possível, a princípio, de antemão, trazer uma presunção de vício na manifestação do consentimento. Naqueles ajustes que foram feitos nos termos das medidas. Isso. Eu, assim, vou abrir uma divergência, mas eu acho que eu estou em minoria. Eu até escrevi um artigo sobre isso, eu vou deixar disponibilizado o link para quando o pessoal der uma olhada aqui, quando nos assistirem, se quiserem ler, que é voltado para o direito civil, uma análise desses acordos individuais sob o ponto de vista do direito civil como ato jurídico. E se tratando, seja de negócio jurídico, seja de ato jurídico simples, mas aqui mais negócio jurídico, até acho que não seria o caso de coação propriamente dita, porque eu sou bem chata com coação e eu sei como é difícil provar uma coação especificamente, porque é uma ameaça de fazer mal físico, acho que é uma coisa muito específica. Então, eu acho que em alguns casos nós vamos estar diante do vício da lesão, que é aquela situação em que uma das partes assume uma prestação manifestamente desproporcional em relação à prestação da outra parte. E acho que manter o emprego não é exatamente uma super contraprestação, é o mínimo. Então, eu acho que nós vamos ter que dar uma boa analisada na questão do ônus da prova mesmo. Presumir que ocorreu essa lesão, eu acho que vai ser difícil a partir da ideia do STF de que poderia ser um acordo individual.
A minha intenção tinha sido imaginar o seguinte: sempre que for individual, eu vou presumir que teve o vício da lesão. E aí o empregador vai ter que provar as vantagens para o trabalhador a ponto disso, de invalidar a lesão, né? Por isso que tem que ser lesão e não coação, porque na coação não importa o benefício, né? Mas eu acho que o ônus da prova vai ficar sobre o trabalhador, e isso vai ser uma situação difícil, porque o simples fato dele ter o prejuízo, e ele vai ter. Quase todo mundo vai ter, tirando quem ganha o salário mínimo, né? No caso de redução e de suspensão, por exemplo, todo mundo vai ter. Então, mas isso vai ser algo complicado de se desenvolver. Acho que nós vamos ter que olhar, e é daquelas situações que me parece que ao longo de quando os processos forem aparecendo, nós vamos mudar. Nós vamos rever o posicionamento mais de uma vez. Entende? Acho que a gente não é como a gente dizer assim, pode individual, não pode individual. Eu acho que a gente não vai conseguir fazer isso em geral. Acho que nós vamos ter que realmente ir analisando. Mas, de fato, concordo com você que presumir o vício para quem fez na MP 927 não dá. Presumir o vício. E até nesse sentido, a gente mostra de novo a importância da negociação coletiva e da atuação do sindicato. Porque se esse mesmo ajuste fosse feito em negociação coletiva, a gente presumiria a paridade das partes, podia até afastar a noção da lesão, né? Dentro dessa Exatamente, ideia... a equivalência dos contratantes. A equivalência dos contratantes, em princípio, não tem vício, né? Então, e aí, continuando nisso, o que você acha que o sindicato, então, vislumbrando questões de vícios em acordos individuais, prejuízos para os trabalhadores em negociações individuais. Até alguns alunos me falaram que estão tendo uma dificuldade, alunos advogados, né? Que estão tendo dificuldade até porque sindicatos não conseguem abrir o nosso tratado de atividade essencial. Então, não é só uma questão de boa ou má vontade, é uma questão de operacionalização. E depois o sindicato percebe que não havia vantagem, enfim, que houve um prejuízo maior do que a vantagem. Você acha que então, que ação o sindicato poderia trazer para o judiciário, e se eles poderiam fazer, o sindicato fazer o acordo extrajudicial para convalidar, e aí, veja, não estamos falando de acordo coletivo, nós temos uma questão ali que eu até hoje ainda tenho que pensar sobre isso, que é a diferença de acordo coletivo e convenção coletiva para negociação coletiva. Negociação é o processo, que tem um produto, convenção e acordo. Esse produto não acontece, mas a negociação existe. Então, você pode ter um acordo individual com uma validação posterior do sindicato. Isso não transforma em acordo coletivo, mas mostra que ele passou pela negociação coletiva. E aí, quem sabe, isso ser usado, por exemplo, para um acordo extrajudicial, para homologar, nos termos da homologação de acordo extrajudicial pela Justiça do Trabalho, e quando foi efetivamente individual, o que o sindicato poderia depois arguir para tentar dar uma nulidade com uma vantagem, porque a nulidade pura e simples me parece algo meio estúpido, né? Temos que buscar o benefício efetivo da nulidade do acordo individual. O que tu acha? Eu acho que a gente tem que voltar naquilo que eu falei ainda aqui em linhas gerais, no vídeo que eu tratei dos efeitos da ausência de comunicação do sindicato desses acordos de redução de jornada ou de suspensão do contrato, né? E aí vou partir da premissa para essa resposta de que a decisão do STF na liminar na DI 6363 vai ser mantida, vai se tornar, a decisão de tutela provisória vai ser convertida em uma tutela definitiva no final, então vai se presumir a constitucionalidade desse artigo. Partindo dessa premissa, a gente não tem como ver a atuação do sindicato como um requisito de validade do acordo individual. Então, sindicato concordando ou não, o acordo individual vai estar produzindo efeitos e vai ser válido. O sindicato vai poder atuar, então, assim, ao ser notificado, para tentar anular aquele acordo individual se verificar que houve algum vício. Aí acho que é uma ação no primeiro grau, buscando a anulação, competência do primeiro grau, apesar de ter o sindicato participando. A gente pode cogitar em ação individual, em um sindicato atuando como substituto processual do trabalhador, se quiser anular só um acordo, e também até como substituto processual no interesse de toda a categoria e interesses individuais homogêneos. Imagine uma situação em que um acordo, o mesmo vício, uma cláusula
considerada viciada. Vamos imaginar um acordo individual que previu redução de 30% no salário, na jornada. Só pode ser 20, a gente só pode, individualmente, só pode ser feito nos patamares que estão previstos na medida provisória. Se fixarem 30% para o grupo todo de trabalhadores da empresa. Então, acho que o sindicato poderia ajuizar uma ação também no primeiro grau, né, mas dentro da ideia de uma tutela coletiva de interesses individuais homogêneos para anular todas aquelas cláusulas e discutir todas aquelas cláusulas da redução fora do Você acha que ele pode percentual. fazer isso só pela... até para você ampliar mais o debate da questão da comunicação ao sindicato, você acha que ele pode fazer isso pelo simples fato de não ter sido comunicado? Ou Eu só acho pela existência de um vício? Aí vai depender do que ele vai fazer. Eu acho que o simples fato do sindicato não ter sido comunicado não altera a validade do acordo, mas ele pode utilizar, o sindicato pode se querer valer disso, dessa falta de notificação, não para anular o acordo, mas para buscar um ajuste de conduta da empresa para que ela passe a notificar, ou então para que a empresa seja penalizada por um ato antissindical, como acho que, salvo engano, o Ney Maranhão já falou isso em algumas situações, que seria ato antissindical, ou até mesmo, se quiser anular aquela manifestação de vontade individual, ele pode usar a ausência de notificação como indício da má-fé da empresa, do prejuízo para o sindicato. Nem notificou o sindicato, está vendo? Mostra que o acordo foi lesivo ao trabalhador e, portanto, com base nisso, o juiz poderia, dentro do 818 parágrafos da CLT, utilizar a distribuição dinâmica do ônus da prova para atribuir à empresa o ônus de provar que aquele acordo não ou foi lesivo ao trabalhador, não houve vício na manifestação da vontade, tá? Dentro da ideia da distribuição dinâmica do ônus da prova do 818. Então, seriam essas as consequências que eu veria. Quanto ao acordo individual, a homologação homologação de transação extrajudicial, eu acho que seria mais possível uma situação em que o sindicato não se manifesta. Imagina um trabalhador que não pode fazer o acordo de redução de salário, um aposentado, por exemplo. Tá? Ele está recebendo aposentadoria, mas está trabalhando. Ele não pode fazer o acordo individual de redução de jornada. Ele quer fazer esse acordo de redução de jornada, o sindicato está fechado, ou não dá resposta, ou não assume a negociação coletiva. Esse acordo só poderia ser feito por negociação coletiva, não poderia ser feito por acordo individual. Tem a vedação a isso na medida provisória e na portaria do benefício emergencial. Imagino que o trabalhador aposentado e a empresa poderiam buscar, via homologação de transação extrajudicial, buscar a tutela judicial para convalidar esse acordo, mesmo sem a percepção do BEM e sem a intermediação do sindicato. Se o juiz vai homologar ou não esse acordo, aí é outra história. Eu tenho muita resistência ao judiciário atuar como substituto da vontade coletiva. Então, se a lei está atribuindo um determinado ato ao sindicato, a manifestação de vontade do sindicato, só a negociação coletiva pode fazer isso, eu tenho muita dificuldade em aceitar que o judiciário interfira nessa manifestação de vontade, mas acho que é um caminho processualmente viável. E aproveitando isso nós estamos falando da transação extrajudicial, ou seja, a gente não está exatamente suprindo a vontade, porque, na verdade, a gente está tentando trazer os requisitos de validade, mas a vontade estava preservada, né? E você acha que o juiz pode suprir a negociação coletiva mesmo? Então, alguém que não tem nível superior recebe salário de R$5.000 e não está, portanto, não tem a necessidade da negociação coletiva, mas o sindicato está se negando a fazer, e aí está trazendo uma série de dificuldades, porque um monte de gente está narrando uma série de dificuldades sobre isso, e então vem a empresa
ou o próprio trabalhador, o juiz pode suprir essa vontade do sindicato, porque aí não é mais a vontade individual, a vontade do Eu acho sindicato. bem, esse que é o meu receio, é o juiz suprindo a vontade coletiva do sindicato. Agora, se o sindicato está se recusando a fazer a negociação coletiva por algum motivo que não seja legítimo, eu só faço a negociação coletiva de quem me pagar tantos reais, né? Que é uma situação totalmente contrária ao direito. Aí acho que caberia, inclusive, a atuação junto ao Ministério Público para que essa situação fosse corrigida. E, nesse meio tempo, dentro de uma situação excepcional de tutela de urgência, o juiz poderia convalidar o acordo individual dentro dessas situações excepcionais. Mas o simples fato do sindicato legitimamente dizer, olha, não vamos concordar com o acordo por causa disso, com motivos legítimos dentro de uma visão coletiva, né? Aí acho que aí o judiciário não pode substituir a vontade coletiva de quem, pela Constituição, tem a prerrogativa de representar os trabalhadores, a categoria profissional nesse processo. Até acho que estão misturando um pouco os assuntos, os problemas, porque até o Bezerra Leite fala muito da história da conduta antissindical e da boa-fé, né, na negociação, que é um princípio que na negociação coletiva ele é fundamental por causa da transparência, da lealdade que deve se apresentar. Perfeito. Mas a gente sabe que estão misturando um pouco os assuntos. Então, o fato do sindicato, por ter uma gestão ruim, o sindicato é formado por pessoas, então ele pode ter um presidente inadequado, ruim, e essa gestão dele está de extorsão, né? Exigir dinheiro para fazer a negociação é extorsão. Isso é uma conduta antissindical, mas isso não pode ter a ver com a coletividade dos trabalhadores e a necessidade da sua representatividade. Tanto que a própria CLT estabelece a possibilidade, lá do 617 em diante, se o sindicato está se recusando, se pode a federação, se pode a confederação, e ainda se pode formar até uma comissão. Vai ser uma situação, porque se podia por acordo individual, nesse caso poderia formar uma comissão, e embora o artigo 8º exija a participação do sindicato, nesse caso, exatamente, ela seria muito interessante. Então, me parece que às vezes há uma mistura do tipo, mas o presidente do sindicato está exigindo dinheiro. Gente, quem é ele na fila do pão? Vamos passar por cima dele. Você denuncia o Ministério Público do Trabalho que isso está acontecendo, eu tenho certeza que em poucos dias esse assunto estará resolvido em poucos dias. O que eu também verifiquei é que algumas empresas que sempre deram subvenção patronal para sindicato pelego, agora não queriam dar. Queriam que com aquela subvenção que eles sempre deram, o sindicato agora concordasse com a negociação em qualquer circunstância. E aí o sindicato pode estar exigindo um valor a mais. Não tem ninguém com razão. Está todo mundo errado. Está tudo errado. A subvenção patronal está errada, a extorsão está errada, a cobrança está errada. Mas, por outro lado, o sindicato está cada vez mais enfraquecido pelas contribuições. Se ele não mostrar que ele é mais ativo para os filiados do que para os não filiados, isso é estímulo a dizer, olha, filiem-se para a gente negociar, isso não é extorsão, isso é mostrar que ele precisa de dinheiro até para esse trabalho de negociação, porque ninguém trabalha de graça, né? Sim. E esse é um problema, aliás, que ele extrapola, inclusive, o quadro atual do Covid. Ele já existia antes, foi acentuado pós-reforma trabalhista, e agora, como a gente falou no começo, talvez seja a oportunidade do sindicato mostrar que sim, pode atuar de forma responsável, de forma dura, e mostrar que ele é necessário para o trabalhador, é necessário para a sociedade como um todo. Tá? E é dentro desse ponto, Andréia, me permite, eu queria trazer uma outra questão para ti. Como que a gente tem que interpretar essa situação atual, né? A gente pode presumir que todas essas concessões que a legislação está fazendo e que o próprio STF fez ao interpretar o artigo 7º em confronto com a medida provisória, que ela pode se estender para um momento pós-pandemia? Não existe esse risco? Ou acha que a gente vai ter a maturidade de perceber que todas essas situações, essa interpretação, essa criação da norma, ela está dentro de uma base fática específica, dentro desse contexto de preservação de emprego, de recessão, enfim? Eu temo. Acho que temos muito a temer. Eu até conversei já muito com a nossa colega Ângela, por exemplo, que tem uma posição bem firme sobre isso,
E sempre temos o receio de que, quando se abre uma brecha, foram direitos duramente conquistados, eles não estão à toa na Constituição, não foi nenhuma concessão que nos foi feita, né, que foi feita aos trabalhadores, assim como o Poder Judiciário Trabalhista alcançar o status de parte do Poder Judiciário, como antes era do Poder Executivo, também não tem nada de favor, e abrir mão de direitos duramente conquistados é algo muito temerário. Então, nós sabemos que já temos movimentos para que algumas medidas passem a ser eternas. Então, uma redução de jornada com redução de salário sempre poder ser feita por acordo individual se a empresa estiver em dificuldade, ou seja, ainda que o problema da dificuldade seja exclusivamente por má gestão, por exemplo, não tem nada que justifique, a suspensão não seria o caso, mas bancos de horas sempre por acordo individual. Ou então, uma crise internacional que gere específica da área dele. O meu fornecedor do Japão sofreu com a tsunami, sofreu com... Enfim. Sim, dá receio que comecem a gerar equiparações. Olha, dá para fazer uma interpretação extensiva, é muito parecido com a pandemia, quando o fato é que nada jamais se parecerá ou se pareceu com o que nós estamos vivendo hoje. Eu acho que isso tem que ficar muito claro. Mesmo as leis de conversão das MPs, elas vão servir muito mais para convalidar, porque até ter a conversão, porque são 60 dias, mas pode ter mais 60, e tem o recesso parlamentar e tudo mais, as próprias leis de conversão, elas têm que estar muito mais preocupadas em convalidar o período do que propriamente em criar novas situações. Sim. Tem que ficar muito claro que é só para agora. Né? É algo que lembra até o nosso primeiro ano lá do curso de Direito, quando a gente estudava aquelas coisas da lei temporária, aquelas leis que tinham uma vigência determinada no tempo para determinada situação, e a gente nunca tinha muita prática nisso. Talvez a gente esteja vivendo agora com uma série de leis temporárias, né, específica para uma determinada situação. Eu sempre fui professora de parte geral do direito civil, e a gente falava, né, da lei posterior, revoga anterior, mas existem leis que já têm o seu prazo de vigência, e a gente sempre dá o exemplo da lei orçamentária, que pela sua natureza tem aquele prazo. E o pessoal ficava procurando outras, e não era um período, quando eu comecei a dar aula, não tinha essa moda de medida provisória, ela já tinha passado, ela teve um período, depois ela parou. Então, agora nós estamos vivendo um momento em que as medidas provisórias, inclusive, são necessárias, porque a gente sabe que não teria como agilizar isso de outra maneira, mas a gente precisa que o Congresso Nacional convalide isso tudo, e para não acontecer o que aconteceu com a MP 905, que eu até acho que, para o principal, ela estava totalmente equivocada, assim, perdeu o timing, né? Não é hora de novos postos, é hora de preservar esses, mas a gente tem que cuidar porque tudo está muito limitado no tempo. Então, se a gente não cuidar e isso não for cuidadosamente elaborado pelo Congresso, pelo Poder Legislativo, nós, sim, corremos o risco mais para frente até de enfrentarmos ações judiciais depois desse período de empresas que continuaram na mesma toada. Bom, acho que a gente pode encerrar essa primeira parte da negociação coletiva. Vamos avançar para a nossa questão da ajuda compensatória e do benefício, pode ser? Vamos. E uma coisa que é importante, eu mencionei bem brevemente na minha fala individual, é a questão do cálculo da ajuda compensatória, aquela de 30%, aquela que é obrigatória, né? Porque já são coisas diferentes. Tem a ajuda compensatória obrigatória para as empresas que faturaram acima de 4.800.000, e tem aquela ajuda que é uma ajuda compensatória de valor a ser negociado para os empregadores que quiserem manter, que é o que me parece que, inclusive, seria o adequado para os aposentados, por exemplo, ter essa ajuda antes da proibição pela portaria, que eu até acho que essa proibição é bem questionável, mas de fazer esse acordo. Mas essa ajuda, a compensatória obrigatória, como ela é de 30% do salário, no caso do empregado comissionista, e até vamos falar até do comissionista puro, Luiz Fernando, porque tem aquele pessoal que tem o piso mais a comissão, e tem gente que é comissionista puro com o piso garantido. Certo. São situações diferentes, bem né? Diferentes, então, são bem diferentes. Então, como você vê essa situação, principalmente para a suspensão? Porque no caso da redução da jornada, eventualmente até tem uma discussão sobre isso, né? Ele pode continuar conseguindo vender, porque talvez tenham menos vendedores, e ele consiga manter o seu nível de vendas. Isso até gera um problema para ele receber o benefício, porque as vendas dele estão iguais, e ele manteria não só o mesmo salário, como talvez até um salário superior,
se ele não estivesse Dependendo naquela do atividade de quadro, trabalhar né, mais horas. assim. Então, a gente nem sabe se isso seria o caso, mas no caso de suspensão, que efetivamente ele não vai prestar serviços, e ele sempre trabalhou na base da comissão, como que ficaria o cálculo desses 30%? Só os últimos 3 meses mesmo, sem considerar pico de venda? Os últimos 3 meses podem ter sido ruins naquele meio ou não? O que você me diz? Eu acho assim, acho que a gente não pode nem criticar muito o legislador presidencial na medida provisória por não ter entrado em tantos detalhes, porque a urgência do momento sequer permitia antecipar e pensar em todo esse tipo de problema. Mas a gente vai ter que resolver que esse problema vai surgir. Então, a medida provisória ela fala que a ajuda compensatória obrigatória tem que ser de 30% do salário. Eu imagino que para a gente não deve usar o comissionista. O comissionista, como ele não vai estar vendendo nada, não vai ter salário. Acho que não é essa uma interpretação adequada Senão ele para o nunca tiraria cenário férias, atual. né? Senão ele Senão ele nunca nunca tiraria tiraria férias. férias. Então, usa inclusive a ideia das férias, por ser um período em que não vai haver prestação de serviço, mas vai haver o pagamento de um valor de natureza remuneratória, no caso das férias, né? E para o trabalhador, nesse período que ele não vai estar prestando serviço, acho que a gente podia usar esse mesmo critério, como eu calculo as férias do comissionista, para usar também para a apuração da ajuda compensatória de 30%. E aí, com essa regra, a gente pode estender, seja para o comissionista puro, para o comissionista impuro, para aquele que tem a parte fixa e a parte variável, e também para aquele que que tenha um piso salarial. Se eu não vender tanto, eu recebo X. Então, a gente puxa a média do período para fixar qual que é o valor mínimo da ajuda compensatória. Lembrando, aí a gente está falando dessa ajuda compensatória, porque para o BEM, a base de cálculo, a forma de cálculo é outra, é do seguro-desemprego, então a gente vai aplicar o mesmo critério que esse empregado teria para o seguro-desemprego, ele teria para o benefício emergencial. Pelo menos essa é a primeira leitura que eu tenho feito da situação. Eu te pergunto uma coisa pior, porque na minha região isso vai acontecer, nas regiões turísticas isso vai acontecer mais, que eu sei que não tem previsão, que é a questão da gorjeta. Eu sei que gorjeta não faz parte do salário, todos nós sabemos que a gorjeta está incluída na remuneração, ela é paga por terceiro, inclusive a medida provisória 905 taxava de uma forma, fazia até uma retenção, era o empregador fazer uma retenção dessa gorjeta, que é um valor que sempre foi pago diretamente. Mas o que nós temos aqui na nossa região, Itajaí, Balneário Camboriú, Florianópolis, né, Bituba, tem garçom que só ganha gorjeta. Então, na verdade, ele só vai ganhar o mínimo se ele não chegar nessa gorjeta, e isso é uma coisa que é praticamente impossível. No verão, tem garçom que faz R$8.000 por mês. Então, e são só gorjetas. Existem, inclusive, todo mundo sabe, demonstrativos de pagamento que são totalmente fictícios, são criadas rubricas para não dizer que o pagamento é integralmente em gorjetas, só que é essa informação desse demonstrativo que vai para o CNIS. Então, é essa que se tem lá, por exemplo, para calcular o benefício. Então, para o benefício, até vai se usar aquilo que está no CNIS, que embora depois o empregador responde em caso de falsidade da informação, mas aí o trabalhador vai ter que provar mais uma vez, como ele já faria a prova normalmente, mas você não vê mecanismos para que, para o 30%, por exemplo, se possa usar em alguma medida, a gorjeta também aparecer para aqueles que realmente ganham. O piso é R$1.200, é pouca coisa a mais, e o sujeito geralmente tem uma média de 6, 7 mil de gorjeta, porque aí não é a conta do comissionista, é um terceiro que paga. Aí eu retorno ao critério que eu propus na resposta anterior. Se existir alguma norma coletiva, por exemplo, dizendo que essa média de gorjeta vai integrar para as férias dele, de alguma forma, sim, acho que a gente pode construir essa ideia de que os 30% da ajuda compensatória iriam incluir a gorjeta. Mas fora dessa situação, se a lei não traz a gorjeta também para as férias ou para outra situação, não vejo como a gente incluir a gorjeta aqui nisso, exceto na situação de haver algum vício. Por exemplo, a informação deturpada, a informação falsa, uma gorjeta paga fora
dos patamares negociados na convenção coletiva ou na própria legislação, se eventualmente existir específica para aquela situação. Eu não, e aí, aí a gente tem que separar uma questão. Será que isso vai influenciar na validade do acordo coletivo, do acordo individual que autorizou a suspensão do trabalho nesse período? Aí acho que não influenciaria na validade da suspensão, mas talvez Mas se você influenciaria pensar, na diferença a ser exatamente. paga. Ele passaria a ter direito a essa diferença cobrada judicialmente, por mais que se mantivesse a validade do ajuste de suspensão do trabalho temporária Mas ou você redução vê, da jornada. tem a previsão na portaria das hipóteses de cessação, né, de perda do Isso. benefício. E uma delas é a situação de fraude. Então, veja só que pode surgir a situação em que o trabalhador entra com uma ação pedindo o reconhecimento do pagamento por fora, por exemplo, Uhum. e em reconhecendo, depois que a gente reconheceu o pagamento por fora, ele vai provar que aquele benefício que ele recebeu, por exemplo, ou a ajuda compensatória, que é o que é mais interessante para ele naquele momento, aquela ajuda compensatória foi calculada errado. Mas Errado. isso, se aquela ajuda compensatória foi calculada errado, isso também significa que houve fraude para a concessão do benefício também. E aí, será que isso depois não pode implicar numa responsabilidade do empregador perante a União em relação ao benefício pago? Eu acho que a medida provisória ela deixa bem claro esse mecanismo contra a fraude, que se de algum modo a informação que o empregador prestou e essa responsabilidade de prestar a informação correta é do empregador, não do empregado, tá? Se de algum modo isso causou ou a percepção indevida do benefício pelo empregado ou que ele não recebesse esse valor do benefício emergencial, essa responsabilidade ela é do empregador. Acho que a medida provisória, a interpretação que eu faço dos artigos da medida provisória, salvo engano, a portaria do benefício emergencial repete isso também, ela permite esse tipo de atribuição de responsabilidade para o empregador. E aí eu vou além, porque eu queria saber a tua opinião sobre se a gente parte dessa ideia da responsabilidade do empregador. Tinha uma intenção, parecia pela MP, que nós trabalharíamos com módulos de 30 dias. E pela portaria dá a entender que pode mudar dentro do módulo de 30 dias, pode acabar se alterando, resolvendo acabar com a suspensão, ou acabar com a redução, ou transformar a suspensão em redução, Em e isso redução? vai ter uma modificação no benefício. E Uhum. aí tem a previsão de que, se for mandada a informação da alteração, já faltando só 10 dias para o pagamento do benefício, isso só vai ser ajustado no mês seguinte. Então, pode ser que o trabalhador receba um benefício superior ao benefício que ele tinha para receber. Sim. Tá? E aí o empregador é que vai ter que devolver isso para a União. Você já pensou em que mecanismo o empregador vai poder ter para se restituir desse valor que o trabalhador recebeu por uma outra conta, né? Porque ele recebeu por outra conta, como ele vai poder se restituir? Se ele vai poder fazer isso sem uma autorização de desconto? Eu não, de cabeça, assim, eu não lembro se a própria medida provisória já prevê essa autorização de desconto. Ela não prevê Não expressamente. Então, prevê. Não, acredito que a nem a gente portaria. acredito que a gente aplicaria a norma geral dos descontos de salário. Quais são os descontos que são possíveis e quais que não são possíveis de serem feitos na remuneração do trabalhador. Se houver alguma previsão até em norma coletiva autorizando esse tipo de desconto, a gente poderia presumir que o empregador pudesse fazer esse ajuste, mas fora Você não disso, acha que é mais uma razão para fazer coletivamente? Porque até na negociação coletiva já pode prever essa dá mais possibilidade de não ter segurança para nada todos, sim, sim. para o outro. E talvez a gente aqui em Santa Catarina enfrente bastante esse tipo de situação em que no início a empresa usou uma restrição maior à atividade, uma redução de 70%, até mesmo a suspensão temporária, e à medida que as atividades foram liberadas aos poucos, ela sentiu a necessidade desse trabalhador voltar a prestar serviços e aí teve que alterar a forma a medida utilizada para o tratamento da crise, passar a ser uma redução de 25%, até normalizar a atividade, enfim. Mas, de qualquer forma, o empregador tem que ter um cuidado enorme em, primeiro, comunicar essa alteração para o Ministério da Economia e, segundo, fazer essa comunicação dentro do prazo previsto
na medida provisória para que ele não venha a ter que responder pelos prejuízos que alguém sofreu, o pagamento indevido de algum benefício em razão desse atraso. E em relação às garantias, as nossas estabilidades provisórias legais e constitucionais, no caso da gestante, do dirigente sindical, com aquela garantia da medida provisória 936, que é mais uma garantia que, inclusive, ela não tem previsão de reintegração no emprego, já é uma previsão de pagamento de indenização, mas como compatibilizar, por exemplo, um dirigente sindical, até não vou falar tanto da gestante, porque a gestante tem muito da questão dela já estar recebendo salário maternidade, está afastada. Vamos falar do dirigente sindical mesmo. Como compatibilizar se acabar coincidindo ou perdendo? Como que a gente usa as duas estabilidades no caso de quem estiver com o contrato suspenso ou com a redução? Eu não acho que os períodos se somam. Tá? Eu acho que os períodos eles se superpõem um no outro. Então, se a minha garantia como dirigente sindical ia até 31 de dezembro de 2020 e a minha garantia de 60 mais 60 dias em razão da redução da jornada também ia até 31 de dezembro, considerando 60 dias, é ali 31 de dezembro o prazo final. Eu não vou esperar uma e somar o período da outra mais na frente. Então, Luiz, até te interrompendo nessa questão, porque acho que quando os dois terminam na mesma data, a gente até não tem tantos questionamentos, mas e se a de dirigente sindical terminar no dia 30 de novembro e a da suspensão terminar no dia 31 de dezembro ou o contrário? Você faz o que com eles? Eu acho o seguinte, a gente tem que olhar na data da dispensa se existe algum elemento obstativo, algum obstáculo, algum impedimento para aquela dispensa. Pode ser que na data da dispensa ele já possa, no dia que o empregador queira demitir, já tenha terminada a estabilidade por ser dirigente sindical. Mas a garantia provisória da MP ainda existe. Então, o empregador não vai poder demitir o trabalhador nesse dia, mesmo exceto se ele fizer o pagamento daquela indenização. Aliás, a questão da indenização, inclusive, é um outro ponto que a gente tem que avaliar nessa questão, né, André? É verdade, porque a indenização, no caso das nossas garantias, né, é pelo período remanescente, né, e a gente considera o salário, mas a gente considera os proporcionais, a gente faz um cálculo indenizatório considerando como se a pessoa estivesse trabalhando. Então, até por um aviso prévio indenizado, eventualmente a projeção também já seria mais favorável, mas dependendo do tempo que falta, pode ser, às vezes é uma questão de dias, porque a gente está trabalhando com um mês, mas a gente pode trabalhar em questão de dias de diferença, pode ficar mais vantajosa a indenização a ser recebida em função da medida provisória, que ela tem aqueles valores que são variáveis, né, conforme o tempo e tudo mais, do que o que faltava para a indenização específica da sua condição anterior. Então, acho que a questão do valor vai vigorar realmente a questão da norma mais favorável. Nós vamos ter dois tipos de indenização, de garantias, e que vão ser convertidas em dinheiro e não em reintegração, porque às vezes, dependendo do tempo que falta, também não vale a pena a reintegração do trabalhador, para 15 dias, para 10 dias, e a indenização qual vai ser a mais vantajosa. Aí até é o caso da gente pensar aquela situação do adicional de insalubridade e periculosidade, que a pessoa escolhe, pelo mais vantajoso, que a gente acha, nós juízes nós somos bem metidos, né? A gente opta, a gente diz não, o periculosidade para ele é melhor, e não necessariamente, às vezes naquele momento financeiramente mas para efeitos de aposentadoria especial, por exemplo, era melhor que ele recebesse o adicional de insalubridade. E a gente sempre vai pelo valor, então a gente tem que ver, em princípio, pelo valor a gente vai saber qual é a melhor indenização para pagar, mas nem sempre vai ser essa a opção do trabalhador, né? Como aí, nesse caso, talvez a gente possa até se socorrer da ideia do princípio da ideia da congruência, né, entre o que foi pedido no processo e a sentença. Se a parte pediu como pedido principal a indenização calculada dessa forma, é isso que eu vou analisar em primeiro lugar. Somente se for improcedente aquele pedido que eu vou analisar a outra forma de indenização. Enfim, vai depender muito de como a pretensão foi trazida no processo para a gente. No caso concreto, na vida real, antes de judicializar, aí é o RH da empresa que vai ter que fazer essa leitura. Mas para a gente tem essa possibilidade de nos socorrermos do pedido, do limite do pedido. Tá?
Aliás, então, e para a gente encerrar essa nossa parte ainda antes dos colegas começarem a interferir, ainda que eles façam por escrito, nós também, em relação ao povo do RH, coitados que estão passando bastante trabalho nesse período, e os contratos por prazo determinado, não só em relação à compatibilização deles, a compatibilidade do contrato por prazo determinado, até vou falar do contrato de experiência como o melhor exemplo, mas não necessariamente, em relação à suspensão do contrato de trabalho, que eu acho que é com ele que teríamos alguma situação, com a redução não, e em relação também à questão da garantia provisória. Se o contrato de experiência vai finalizar, o prazo finalizaria durante o período ainda da garantia da suspensão e aí também da redução do contrato de trabalho, da jornada. Com relação à possibilidade de haver redução parcial na jornada e suspensão temporária do contrato nesses contratos determinados, eu acho que é possível, sim, tomando o contrato de experiência. Se eu fizer uma redução de 70%, provavelmente a ideia do período de experiência não vou conseguir realizar de forma plena, a menos que a experiência já seja um trabalho remoto, enfim, acho que fica prejudicado, mas não impossível, não é inviável. Agora, uma redução menor, acho que o período de experiência consegue atingir a finalidade dele. No caso da suspensão temporária, aí imagino que a gente tenha que partir da ideia de que o contrato foi suspenso e aí, quando as condições de trabalho forem restabelecidas, ele volta a contar o período contratual pelo que faltava, né? Pelo menos é essa a minha visão atual. Agora, um problema maior é o que fazer quando o contrato for extinto nessa ideia, como que a garantia provisória se operacionaliza para esses contratos de prazo determinado. Uma questão bem difícil mesmo. Vai só pelo tempo que faltava? Pois é, contratos celebrados antes, né? O contrato celebrado antes dessas medidas. Então, ninguém sabia que ia aparecer essa estabilidade, mas, por outro lado, é justamente pela ideia de preservação. Claro que, infelizmente, o que eu acho que a gente mais vai ver em contratos de experiência é que esses contratos vão ser extintos. Em vez de ter suspensão e redução, simplesmente eles serão extintos. Mas até por essa condição. Claro, se é para mantenha os contratos de quem já tem o prazo indeterminado, do que o prazo determinado que já nem se sabia se ia ficar. Sim. E às vezes a pessoa não está tendo um desempenho considerado bom o suficiente para uma prorrogação, mas também não praticou nenhuma falta grave para fins de rescisão por justa causa. E aí, claro, a gente tem uma série de outras questões que de vez em quando as pessoas aparecem com isso, que é, e se ele sofre um acidente de trabalho exatamente naquele período que ele só está trabalhando, embora o contrato fosse por prazo determinado, ele prorrogou exclusivamente por conta dessa garantia que está prevista na medida provisória, e nesse período ele sofre um acidente de trabalho. A gente já tem uma outra condição. Então, realmente, considerando que o MP prevê a possibilidade de indenização, nesses casos, se houver dúvida, é muito mais razoável até extinguir o contrato, se for o caso, pagar a indenização, porque como não tem direito à reintegração, a discussão vai ficar do pagamento da indenização, se vai ser devido ou não, né? Realmente, essa situação é bem complicada. E, aliás, tenho até dúvida se é conveniente para o empregador, tá, adotar esses mecanismos de redução e de suspensão para um contrato de experiência. Talvez seja melhor ele reconhecer, olha, não é o momento, dificilmente eu vou contratar, eu vou efetivar, então encerra ali a experiência dele sem que reconheça nenhuma garantia provisória. Acho que por mais que haja perda de um emprego, de um posto de trabalho, é difícil um posto de trabalho que dificilmente vai ser efetivado, dada a situação real. Então, acho que não vai ser um problema que acredito eu que a gente venha enfrentar no nosso dia a dia, porque a realidade vai se impor e vai exigir a não efetivação e a extinção desse contrato de experiência, sem que seja feita a redução parcial e sem que seja feita a suspensão temporária. Acho que uma pergunta que a gente pode deixar lançada também em relação ao pessoal do artigo 62, que agora até tem uma previsão na portaria para a possibilidade de aplicação, porque a portaria dá a entender aquilo que a MP não fala, que é possível.
porque ela diz que Uhum. não vai ser possível se for mantido a exigência da mesma produtividade. Então, está dando a entender que, então, até poderia se fazer uma redução para quem, como alguns autores considera que o pessoal que é externo, por exemplo, você tem como medir a produtividade e a redução vai ser do salário para, então, reduzir a produtividade e o Uhum. tempo de produtividade. E não o contrário, você não reduz a jornada e o salário, você reduz o salário e a jornada. Eu acho que isso sim é algo que vai render por bastante tempo, porque são ações que virão mais para frente. A Vão gente mais vai para frente, sim, enfrentar é. isso lá para frente. E até acho, então, André, que esse podia ser a nossa primeira provocação lá para os debates no fórum do nosso painel. Como é que fica a situação desses trabalhadores do 62, esses que não podem, que não têm jornada controlada ou que não têm direito a receber horas extras? Se é possível fazer a redução parcial de jornada com a redução proporcional do salário. E apenas a primeira provocação. O MP fala em redução de jornada. Fala em redução de produção, de tarefa. Será? Então, a gente aguarda a participação dos colegas nos debates sobre esse Acho que tema. vai ser muito interessante, até porque no caso do gerente, por exemplo, você reduzir a jornada dele significa que você reduzir a jornada porque no shopping, por exemplo, nem pode funcionar todo o período, então a jornada é necessariamente reduzida, mas ele não ganha uma gratificação pelo excesso de jornada, ele ganha uma gratificação pela responsabilidade. E a responsabilidade dele talvez agora esteja ainda maior, por conta das questões de segurança para exercer as atividades em relação aos seus subordinados dentro de uma loja, por exemplo. Então, é isso que tem que ser levado em consideração também na hora da gente pensar nessa possibilidade de redução em relação aos 40%, por exemplo. Você pode reduzir o salário base, é isso que a gente vai querer ouvir dos nossos colegas, e com isso eu encerro aqui esse nosso debate, essa nossa primeira conversa. Vamos lançar essa pergunta e vamos deixar mais uma lançada para que vocês possam compartilhar conosco, e até quem já tiver passado por experiências de ações judiciais em relação à matéria já pode compartilhar com a gente, que eu acho que vai ser muito importante essa troca no fórum de debates. E eu agradeço em meu nome pela paciência de nos ouvirem por esse período, por estarem conosco. Esperamos estar juntos novamente, gostamos bastante de fazer isso. Muito obrigada, Luiz, pela parceria. Deixo para você se despedir. Obrigado, Andréia. Obrigado pela parceria, pelo debate. Agradeço à escola, em especial ao Norberto, pelo suporte que deu para a gente aqui. E conto com a participação dos colegas no fórum. Um abraço, fiquem todos com saúde.